Graça e paz, irmãos. Esse é o segundo estudo da série Combatendo o Vírus. E o tema é preguiça. Preguiça tem a ver com morosidade, com indisposição, com falta de esmero. O preguiçoso, ele tem aversão ao trabalho. Falta de esforço físico, intelectual e espiritual. Preguiça não está classificado, irmãos, como uma doença de ordem orgânica, e sim como um vício de conduta. E para melhor compreendermos, como uma deficiência de caráter. O preguiçoso, ele tem comportamento que lhe precede. A reputação do preguiçoso é que ele foge das responsabilidades. Ele ignora as responsabilidades. Ele sempre tem uma desculpa se diz respeito ao trabalho. O preguiçoso, ele tem aquele poder de distanciar pessoas, porque não confiam mais nela. Esse é o comportamento do preguiçoso. Agora é preciso saber o que diz a palavra a esse respeito. O que o Senhor nos fala a respeito desse comportamento, das pessoas que se comportam assim. A psicologia bíblica, ela não acomoda o preguiçoso. Os olhos de Deus se opõem ao preguiçoso. É aquela frase famosa do procrastinador: fica para depois. Pode ficar para depois, amanhã resolvemos. E essa frase às vezes ela parece engraçada, né, queridos? Mas muitas vezes ela é irritante, ela é egoísta, ela é injusta. E quando não, ela é desprezível. Só olhando dessa forma, com seriedade, irmãos, que nós vamos combater esse vírus. O livro de Provérbios está cheio de referências que se opõem ao preguiçoso, mas eu vou só citar algumas delas. Lá em Provérbios, capítulo 13, verso 4. Diz que o preguiçoso, ele tem vários sonhos e desejos, mas não alcança. Do contrário do diligente, que é próspero. O preguiçoso não prospera, segundo Provérbios. Também no capítulo 10, verso 26, que o preguiçoso, para quem precisa dele, é como vinagre nos dentes, pela sua morosidade e indisposição. O pastor Tiago, lá no capítulo 2 do seu livro, quando fala sobre fé e obras, ele diz que a fé sem obras é morta, não tem funcionalidade. Fé sem fruto é uma fé falsa. E o preguiçoso, ele não consegue desenvolver serviços, ele não consegue desenvolver, queridos, ajuda a outros. E não adianta declararmos ou proclamarmos uma fé quando as nossas mãos e os nossos pés, eles não agem, quando não tem obras. O apóstolo Paulo também, lá em Romanos capítulo 12, verso 11, ele diz que não sejamos vagarosos quanto ao serviço, mas diligentes, fervorosos. E esse é um texto que também se opõe ao preguiçoso, mas também no livro de Colossenses, Tessalonicenses e tantas outras referências que resistem ao preguiçoso. E por essas razões nós começamos a ver a seriedade da palavra de Deus. Não é um pecado de passagem simples ou comum que passa despercebido aos olhos de Deus. É um vírus danoso à saúde de quem tem e quem está ao seu redor. Isso entristece a Deus. E agora, queridos, a parte principal da mensagem: como combater esse vírus? Eu quero pelo menos falar em 3 passos muito importantes para nós vencermos esse vírus. Primeiro, buscar uma autoanálise, ou fazer uma autoanálise, para você poder discernir a gravidade do problema. Porque a preguiça, ela pode vir de uma maneira circunstancial, por alguma razão, de um cansaço, de uma mudança de rotina, da necessidade de um confinamento, como estamos na quarentena. Isso pode não denunciar ou lhe caracterizar como preguiçoso. É só uma mudança de rotina e, em alguns casos, necessário. O problema é quando a preguiça é crônica, quando ela está instalada na história da vida de alguém. A esses, muitos já fizeram observações. A esses, foi perdido muitas oportunidades. A esse não houve um desenvolvimento na vida. Então é preciso fazer uma autoanálise. O segundo passo é nós buscarmos o auxílio divino. Porque, em razão de ser um problema de deficiência de caráter, você sozinho pode ter problema.
para superar. O auxílio divino é indispensável, é elementar. Nós precisamos confiar em Deus, ter fé em Deus, porque sempre haverá os críticos de plantão que não confiarão nos preguiçosos. E eles têm suas razões, mas Deus, com seu infinito amor e misericórdia, estará pronto a mudar a sua história. Terceiro e último passo é a disciplina, queridos. É nós termos metas, nós temos alvos, prioridades e, principalmente, nos esforçarmos para chegarmos lá. Porque o grande problema do preguiçoso, nós falamos no início, é a falta de esforço espiritual, intelectual e físico. Agora, de maneira inversa, nós precisamos, ou quem tem o problema da preguiça precisa se esforçar para vencer. E aí, com certeza, seguindo esses passos, Deus mudará a sua história, Deus mudará a história de quem tiver com esse vírus, criará anticorpos, e Deus irá curar a sua vida, e que Deus te abençoe em nome de Jesus.